Muita gente acha, muita gente pensa de que esse salmo que tem muitas promessas. Muita gente pensa que a principal promessa desse salmo é o suprimento material, quando ele fala dos pastos verdejantes. A analogia é bem clara: Deus é o pastor e nós somos as ovelhinhas, né, os cabritinhos dele, somos o rebanho dele. Então o pastor pega o rebanho e leva ali para o gramadinho para poder pastar e comer a graminha verde. Então muita gente acha, porque está logo no começo do salmo, quando fala dos pastos verdejantes, que esse salmo está dizendo que a maior promessa do salmo é o suprimento material ou de outra ordem temporal que Deus possa dar para a gente. Mas não é a principal promessa. Tem algumas pessoas que acham também que a principal promessa seria um alívio, um suprimento emocional, cura da alma, cura emocional. Ele fala de águas tranquilizadoras, né? Águas que me tranquilizam. Ele diz assim: refrigera a minha alma, vai refrescar a minha existência, a minha alma, o meu interior. Mas não é essa a principal promessa do Salmo 23. Algumas pessoas, olhando para a famosa presença de Deus, ainda que eu esteja ali no vale da sombra da morte, não tem problema, que Deus está comigo, pensa, está vendo aí? Essa é a promessa principal do Salmo, mas não é essa a promessa principal do Salmo. Algumas pessoas acham que a vitória diante dos nossos inimigos, adversários, quando ele diz: prepara uma mesa para mim diante dos meus adversários, mas a principal promessa desse salmo não é a nossa vitória contra os nossos inimigos, os adversários. E vou te falar mais: a principal promessa desse salmo não é nem a salvação. Quando ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uai, então qual é a promessa do salmo? No Salmo 23, no verso 1, ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu e... Pois é, a tradução está errada, para variar. O correto seria: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Qual é a principal promessa do Salmo? Não é a salvação da alma. Também está lá, mas não é essa. Não é o suprimento material, não é a alma ser tranquilizada, não é vitória nos inimigos, não é nada disso. A principal promessa do Salmo 23 é a presença de Deus na nossa vida. E aí, claro, se você tem Deus em sua vida, um abraço. Você tem salvação, você tem vitória sobre os inimigos, você tem cura para a alma, você tem tudo mais que Deus precisa. Esse é o grande benefício que Deus diz que vai nos dar. Agora, o mais importante para nós não é tanto conhecer as promessas, ou a promessa principal que a gente já conhece, mas é entender quais são as condições, já que toda promessa tem uma condição, para que a gente alcance essa promessa. A primeira delas, obviamente, é conhecer o pastor do Salmo, porque muita gente conhece o Salmo, mas não conhece o pastor? Muita gente conhece o Salmo, mas não conhece o pastor? Tem uma diferença, percebe? Eu já ouvi falar em Salmo 23, até que não sabe nada de Deus, às vezes tem uma Bíblia aberta em casa com o Salmo 23, aí você chega lá: para que essa Bíblia aberta? Não sei, é para dar sorte. Dar sorte. Coloca aquela viseira atrás do carro: o Senhor é meu pastor, ou na rabeira do caminho, nem sabe o que quer dizer, não sabe quem é esse pastor que você está dizendo, você não conhece esse pastor, né? Tem uma história, aquelas histórias de internet, que a gente não sabe se é mentira, mas se é verdade, mas enfim, eu vou te falar a história que eu achei interessante. Diz que um artista famoso, um amigo dele, os dois foram na igreja. E aí, quando chegou na igreja, alguém reconhecendo um artista famoso, disse assim: olha, você não quer vir aqui na frente e recitar o Salmo 23? O cara foi lá: o Senhor é meu pastor, em pé, todo bonitão, recitou o Salmo. O pessoal: nossa, que bacana, né? Recitou com aquela imponência toda, era um ator, né? Sabia interpretar bem, né? Aí o pessoal ficou impressionado. Aí depois o dirigente do culto falou assim: pediu para uma pessoa de idade, um velhinho que estava no fim da igreja, que era um homem santo, falou assim: você pode citar também o mesmo Salmo? Aí o velho juntou a sua e falou: o Senhor é meu pastor, né? E nada, começou a citar o Salmo. E aí, quando acabou de citar o Salmo, aí as pessoas que estavam ouvindo foram tomadas por um quebrantamento, e alguns começaram a chorar, outros se ajoelharam e começaram a orar. Aí o rapaz, um amigo do artista, disse assim: você percebeu a diferença de você citando o Salmo e aquele senhor citando o Salmo? Você sabe por que disso? Aí o artista percebeu, ele disse exatamente a frase que eu disse para vocês aqui. Ele disse assim: porque eu conheço o Salmo do pastor, mas o velhinho conhece o pastor do Salmo. Então faz toda a diferença. Então, primeira coisa, você precisa conhecer Deus, você tem que saber quem é Deus, e ter um tipo de relacionamento com Ele. E a maior parte de vocês, creio eu, já passou por essa etapa. De alguma maneira, como diz a epístola de Pedro, você sabe que o Senhor é bom, porque você já experimentou que Deus é bom de alguma maneira, você conhece um pouco de Deus. E você sabe que o pastor desse salmo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso, já sabemos sobre isso. Mas, talvez o ponto hoje não seja esse. O ponto é que, algumas vezes, algumas pessoas que já conhecem o pastor do salmo, e dizem que ele é o pastor de suas vidas, reconheceram isso até de forma solene diante de Deus, na prática,
no dia a dia, elas não conseguem fazer de Deus o seu pastor pessoal. Ou seja, na prática, não experimentar em profundidade o que diz lá o livro de 2 Pedro, capítulo 2. Diz para a gente desejar ardentemente a palavra de Deus. Por quê? Partindo do pressuposto que a gente já experimentou que Deus é bondoso. Então, muitas pessoas, infelizmente, ainda não têm essa vivência de pegar Deus e falar: Senhor, eu não vou mais cuidar da minha vida. Eu não vou mais tomar conta de mim. Eu não vou mais me proteger, me alimentar, cuidar da minha vida. Eu não vou mais ser o meu pastor pessoal. O Senhor vai ser o meu pastor a partir de agora. As pessoas que alcançam essa condição conseguem alcançar também a grande promessa de Deus fazer presente em suas vidas. Quem entendeu, diga amém. Então, Deus jamais, então, vai faltar na vida daquela pessoa que faz dele o seu pastor pessoal. E aí, quando você faz de Deus o seu pastor pessoal, aí sim, e somente a partir daí, você pode começar a contemplar as promessas de Deus. E eu quero dar uma passeada por elas, as promessas de Deus que estão no Salmo. Primeira delas, e finalmente, o suprimento das necessidades. Aquela que começa sempre por ela, então eu vou começar por ela também. Verso 2, o Senhor é meu pastor e Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se Deus é o pastor da minha vida, se Ele que cuida de mim, Ele vai levar para pastos verdejantes. O que significa pasto verdejante? Significa que Deus vai suprir a minha necessidade. Mas qual o tipo de necessidade? Tem necessidade que para nós é ilegítima. E tem necessidade que é legítima. Consegue entender a diferença ou não? Tem necessidade que é legítima e tem necessidade que não é legítima. Vou pegar um exemplo bíblico. Vou pegar o autor do Salmo, que é o próprio rei Davi. Ele tinha uma necessidade emocional, ele precisava de relacionamentos. E ele foi bem além nessa necessidade. Ele tinha, além de uma mulher, 2, 3, tinha várias mulheres, né? Até extrapolou. Então, você acha que ele tinha necessidade, por exemplo, de ter se casado com Betseba? Ele tinha quantas mulheres, Sônia? Você que acompanha a novela lá? Não sabe? Quantas mulheres o Davi teve no seu apogeu? 6, 7 mulheres, mais uma penca de concubina. Só não bateu o recorde do filho dele, o Salomão, que teve mais, teve 1000, né? Como é que pode ter 1000 mulheres? Como é que pode ter 10 mulheres? Uma só, a gente não dá conta. Como é que pode ter tanta mulher? Mas ele tinha uma necessidade legítima de ter mais uma esposa? Sim ou não? Não. Então, às vezes, a nossa necessidade não é legítima, não. A necessidade que Deus vai suprir, não é essa. Já que eu falei mal do rei Davi, eu vou falar de novo. Teve um momento em que o reino dele estava um momento bem bacana, bem importante, né? Ele estava com tudo seguro, as fronteiras seguras, o reino prosperando, já tinha se livrado dos seus inimigos, né? E aí ele sentiu uma necessidade de se sentir mais seguro, de reconhecer como é que estava a vida do país, de reconhecer como é que estavam as fronteiras, mandou fazer um censo. Quer dizer, era até um direito, era até uma necessidade do governante fazer um censo, uma espécie de IBGE, né? Para saber como é que andava. Era legítimo. Só que o motivo dele era ilegítimo. Ele não tinha um interesse geográfico no negócio, um desejo governamental, um interesse governamental. Ele queria que o número das pessoas fosse contadas para ele se exaltar, para ele se sentir poderoso. Quer dizer, havia ali uma necessidade legítima? Claro que era, mas o desejo era ilegítimo. Então, muitas vezes, o seu sentimento, o seu desejo, a sua vontade pode não ser legítimos. E quando diz que Deus vai nos levar para passo verdejante, significa que Ele vai suprir as nossas necessidades legítimas. Em outras palavras, se você precisa de sustento, pode ficar tranquilo, Deus vai te dar a oportunidade de você trabalhar. Se você precisa de saúde, fica tranquilo, Deus vai te dar a oportunidade, as portas onde você vai bater e vai ser aberto para você conseguir o tratamento que você precisa. Se você precisa de ajuda emocional, Deus vai levantar alguém para te ajudar emocionalmente. Se você precisa de proteção espiritual, Deus vai guardar a sua vida. Pode ter certeza disso. Eu sei que é difícil, muitas vezes, diferenciar se realmente o que eu estou desejando é legítimo ou se não é. Mas você tem que diferenciar isso para que você entenda se Deus está suprindo ou não. E você vai ver que Ele está suprindo. E você vai perceber quando você souber fazer essa diferença. Vou tentar ser mais simples. Como é que eu percebo quando o meu desejo, a minha necessidade é legítima ou não é? A Bíblia diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. Diz assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos contentes. Esse é o primeiro ponto. Para você saber se o seu pensamento sobre a tua necessidade, o teu desejo, a tua vontade, eu preciso de alguma coisa, se isso é legítimo ou se não é, passa por esse crivo. Isso que a palavra está dizendo, eu tenho o suficiente, eu estou satisfeito, isso é suficiente ou não é suficiente? Eu tenho o suficiente para a minha vida ou não? Então, esse é o primeiro crivo.
Mas não basta só você ter essa visão se é suficiente ou se não é. Além disso, você precisa ter uma outra visão que vai um pouco além. Você tem o seu trabalho, você levanta para trabalhar de manhã, e você fala assim, puxa, esse serviço é muito ruim. Mas como é que você trabalha? Você trabalha como se fosse o melhor emprego do mundo ou como se fosse o pior emprego do mundo? Aí você vê se você está contente ou não. Percebe a diferença aqui? Eu não tenho emprego dos sonhos. Tudo bem, você não tem emprego dos sonhos, não é... Estou trabalhando para ganhar dinheiro, não estou trabalhando na minha vocação. Mas Deus tem te dado sustento dessa maneira? Tem. Então como é que você trabalha? Como é que você levanta de manhã para trabalhar? Você vai trabalhar como se fosse o melhor emprego do mundo? Se mesmo assim você vai trabalhar como se fosse o melhor emprego do mundo, então você é contente com aquilo que Deus está te dando. Se você tem uma esposa, filhos, marido, mulher, a sua esposa, o seu marido talvez não seja a melhor pessoa, o melhor marido, uma esposa, os seus filhos talvez não sejam os melhores filhos do mundo. Mas quando você olha para eles, você vê eles como os melhores filhos do mundo, você se sente feliz como se fossem os melhores, mesmo que eles não sejam, se você comparar com outros, não vão ser. Mas quando você lida com ele, você olha para eles como se fosse o melhor, quando você olha para o seu emprego, mesmo não sendo o melhor do mundo, como se fosse o melhor, então você passou pelo crivo do contentamento. Tendo o que comer, tendo com o que nos vestir, sejamos contentes. Só que a Bíblia ensina que, para você entender se a sua necessidade é legítima ou não, tem que passar por esse primeiro crivo, e ao mesmo tempo, você precisa estar com a satisfação do presente, e ao mesmo tempo com o olho no futuro, naquilo que Deus ainda tem para você. Se você senta para comer no almoço, e o cardápio é arroz, ovo e farinha. Aí no outro dia você senta para comer de novo e tem ovo, variou um pouquinho, farinha e arroz. Você fala, 2 dias, a mesma comida, mudou o cardápio, é mais ou menos, mudou a ordem do negócio aqui. Mas se você come isso hoje, você vai dizer, puxa vida, Deus, que desgraça de vida que você me deu. Você vai dizer isso? Não, você dá graças a Deus. Então coma lá o seu zoião, a sua farinha, o seu ovo, o seu arroz, como se fosse caviar. Aliás, eu não sei como é que é o caviar, eu nunca comi caviar. Mas como se fosse picanha. Não, picanha não é bom citar picanha hoje, né? Picanha não. Como se fosse, sei lá, pensa uma comida bem gostosa que você mais gosta, como se fosse a melhor comida do mundo. Então, quando você abraçar o seu marido, por exemplo, ele pode ser um Zé Ruela, pode ser um marido péssimo, um tranqueira, mas abraça aquele sujeito gordo como se fosse o melhor marido do mundo. Quando você abraçar a sua mulher, mesmo que ela seja feia, mandona, vem batendo em você, te xingando, abraça ela como se fosse a melhor esposa do mundo. Diga assim, esposa, como eu te amo, você é um presente de Deus. Isso é contentamento. Mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo que eu faço isso, eu preciso também estar aberto para outras perspectivas. Filipenses 3:8 diz assim, não que eu já tenha recebido, olha só, eu já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. O contexto imediato está falando da salvação, mas a salvação de Deus envolve todas as áreas da nossa vida. Eu olho para a minha vida espiritual hoje, poxa, a vida está muito ruim na minha vida espiritual, né? Mas olhe para a sua vida espiritual como uma criança que está crescendo. Ela é pequenininha, ela é imperfeita, mas ela está crescendo. Se é muito pequenininha, faz cocô nas calças, ela baba, não fala direito, mas ela é perfeita, porque está em desenvolvimento. Então olhe para você mesmo como se fosse perfeito. Puxa vida, eu sou o melhor crente do mundo, eu me amo. Eu não sabia que era uma bênção de Deus para mim mesmo. Mas você vai ficar contente naquele nível que você está? Você vai ficar contente no emprego que você tem? Você vai ficar contente no tipo de relacionamento ruim que você tem? E você está dando gasto porque é bom, você está vendo a parte boa, mesmo que a parte boa seja pequena? Vai se limitar a isso? Não. Jesus conquistou você para algo maior. Então olhe para frente, olhe para o futuro. Ainda que seja não só o nosso futuro, mas o futuro do nosso futuro. Depois do nosso futuro, do futuro, entendeu? Olhe para frente. Então, é um contentamento que ao mesmo tempo é visionário, ele olha para o futuro. Então, como arroz e feijão, pensando assim, puxa vida, hoje é arroz, feijão e picanha. Mas, aliás, não, arroz, feijão e ovo, né? Hoje é arroz, feijão e ovo, mais um dia eu vou comer a picanha. Hoje esse relacionamento está ruim, mas um dia eu vou dar graças a Deus com mais alegria, porque vai estar maravilhoso. Hoje o meu filho está me dando uma baita, uma dor de cabeça, vive andando com os moleques esquisitos na rua, já tem problema com a polícia, vive brigando, mas um dia ele vai ser um rapaz responsável, ele vai acabar a escola, ele vai se formar, ele vai ter um emprego honesto, ele vai para a igreja, vai se converter, vai ter ministério, se bobear, vai ter para o missionário. Aí você imagina o seu filho lá no futuro. Tem que ter essa visão. Quando você vive dessa maneira, você entendeu o que é o desejo legítimo e o que é o desejo não legítimo. O que é necessidade legítima e o que não. Você vai ter condições de perceber isso. E quando você tiver essa habilidade, olha essa habilidade,
de se contentar e ver o futuro ao mesmo tempo. Se contentar com hoje como se não houvesse futuro e ser feliz, mas ao mesmo tempo trabalhar para alcançar o que Deus tem para você lá. Quando você entender isso e viver dessa maneira, então você vai ter feito de Deus o seu pastor pessoal, porque essa é a visão que Ele tem para a sua vida. Aí você vai entender de Deus o que é o contentamento olhando para o futuro. E aí finalmente, verso 2, veja comigo, você vai alcançar a parte da promessa do suprimento material que as pessoas esquecem. Quando diz que Deus vai te levar para pastos verdejantes, o que a gente pensa? Bom, o suprimento, né? Mas a parte principal, olha para mim aqui, não é o pasto verdejante. Presta atenção no que diz o texto. Ele me fez repousar em pasto verdejante. A promessa não está no pasto, na abundância, no suprimento. Ele está na tranquilidade, saber que Deus está me suprindo. E para chegar nesse ponto, meu irmão, você tem que fazer de Deus o seu pastor pessoal. E aí são poucos os cristãos que hoje conseguem fazer isso, porque a gente é muito machão, né? Eu resolvo, eu se basta, eu vou atrás, eu corro. O cara vem para a igreja e diz que Jesus é o Senhor, mas no dia a dia Ele que manda na vida dele. Não depende de Deus para nada. E se bobear, até faz aquilo que Deus não quer que ele faça. Essa é a primeira promessa. Então, primeiro questionamento de hoje. Pense o quanto você está contente com a vida que você tem. O quanto você está satisfeito. E o quanto que você tem trabalhado e planejado para alcançar o futuro que Deus tem para a sua vida. Pense nisso e reconheça o Senhor como pastorzão na sua vida. Diga amém. Segunda promessa. Paz interior. Quando você faz de Deus o seu pastor pessoal, você encontra paz interior. Verso 2 diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Verso 3, me refrigera a alma. No Velho Testamento a alma é a vida, o ser como um todo, especialmente o emocional. No Novo Testamento a alma é o centro da nossa vontade, o centro das nossas emoções, da nossa razão, quer dizer, a nossa mente, o nosso interior. Ele está dizendo, Deus vai me refrigerar, vai me dar o descanso. Literalmente aqui, descanso é dar alívio, renovar, restaurar. E as águas é uma ideia para refrigeração. As águas vêm refrescar com aquele calor danado e você está morrendo de calor com 45 graus em cima da lomba, em cima da testa, e aí tem aquela cachoeira fresquinha e você mete a cabeça. E se você for careca, melhor ainda, é uma delícia, né? Você que é careca já sabe o que eu estou dizendo. Quando você é careca, você põe a cabeça na água gelada, né? Não é uma delícia, irmão, não é? São os carecas de homem, cadê? Deixa eu ver. Quem tem cabelo não sabe o que é isso. Você está com calor e aquela coisa refrescando a sua cabeça, parece que lava a alma. As águas aqui é a ideia de refrigério, de refresco, de limpeza. Então, o que é refrigerar a alma? É dar alívio, é renovar, é restaurar as nossas emoções, é curar o nosso interior, o nosso eu psicológico, ou seja, é nos dar paz interior. E só um tipo de pessoa que alcança essa paz interior dada por Deus. Quem é? A pessoa que faz de Deus o seu pastor pessoal. Diga graças a Deus. Deus pode dar essa paz interior que a gente precisa, mas Ele só dá quando a gente faz dele o nosso pastor pessoal. Leva-me para as águas de descanso e refrigera a minha alma. Como é que Deus nos capacita? Como é que Deus nos ensina? Que ferramentas que Deus dá para a gente poder alcançar esse refrigério da alma que só Ele pode dar? Você está pensando assim, bom, Deus vai me refrigerar, mas na prática, eu quero saber no dia a dia, o que eu tenho que fazer para alcançar esse negócio? Eu já te falei, você tem que fazer de Deus, tá bom, Deus é o meu Senhor, mas quero ver amanhã, vou embora com essa mensagem, como é que eu faço amanhã? Eu declaro aqui hoje na adoração, no final da mensagem, de que tá bom, eu reconheço que Deus é o meu Senhor a partir de agora, tranquilo, mas e amanhã quando eu chego em casa? E minha mente estiver perturbada com os meus problemas do dia a dia, como é que eu lido com isso? Como é que eu ponho na prática a minha decisão e o que eu estou vindo agora, hoje aqui? Como é que Deus me capacita para isso? Presta atenção. Primeiro, Deus te dá capacidade de perdoar. Muitos dos problemas emocionais que a gente tem é porque a gente ainda não aprendeu a perdoar. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 20, verso 23, Jesus diz o seguinte, olha, se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Não sei se você já reparou, nessa fala de Jesus, repara a profundidade e a importância disso. O que ele está dizendo? Olha, quando alguém comete um pecado, te prejudica,
ele assume uma dívida com você, mas antes de você para com Deus. Ele diz assim, eu estou te dando o poder de você revogar a dívida que esse cara tem com Deus. Se você perdoar o pecado, ele diz sem nenhuma enrolação, sem nenhuma tergiversação. Ele diz direto, se você perdoar, vai ser perdoado. Ué, e se você não perdoa? Não é perdoado, fica pendente. Muitas vezes a gente carrega mágoa, a gente carrega ressentimento, às vezes até esses sentimentos ruins viram ódio. E aí quem sofre? Às vezes a pessoa a quem você odeia, às vezes a pessoa de quem você tem ressentimento, mágoa, às vezes nem se lembra que te prejudicou, que te roubou, que te agrediu, que te fez mal. Né? E às vezes se lembra e nem está aí. E você está do lado de cá como? Sofrendo. Porque todo dia quando levanta de manhã, lembra do mal que a pessoa fez, aquele desgraçado que fez aquele mal na minha vida. Ele está lá com a vida dele. E você, além do mal que ele te fez, que por si só já era suficiente, agora tem um baque emocional. O cara bateu na minha cara, tem 3 anos que o cara me deu um soco na cara, a cara ficou inchada 3 dias. Mas 3 anos depois eu continuo com o coração quebrado, como se a surra tivesse sido ontem. Que coisa terrível. Aí Jesus fala assim, você pode perdoar essa pessoa, você pode liberar o perdão. E aí você vai encontrar a paz. A perturbação toda do seu coração vai ser quando você liberar. Olha que coisa maravilhosa. Se Deus é o meu Senhor, e Ele é o pastor da minha vida, então Ele me dá essa ferramenta para fazer isso. Hoje você pode, em oração, falar, Senhor, fulano me prejudicou, então eu declaro meu perdão em nome de Jesus e põe a pedra nisso e acabou. Está livre do seu peito, do seu coração. E quando o sentimento ruim que eu tenho, o peso que eu tenho na alma, não é por conta de algo que alguém fez contra mim, mas é por conta de algo que eu mesmo fiz contra outra pessoa, ou seja, quando é culpa, e também muitas pessoas hoje não conseguem ter paz interior porque carregam culpas antigas, e que as pessoas a quem elas fizeram mal, de repente, às vezes nem se lembram mais daquilo porque já se perdoaram, elas continuam hoje agindo como se tivessem feito aquilo ontem, e continuam se culpando. E aí não vivem emocionalmente bem, porque vivem perturbadas, espiritualmente e emocionalmente, e dão espaço para o diabo oprimir com a culpa, com a acusação. Qual a ferramenta que Deus dá para nós? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Você se arrepende, se ajoelha e fala, Senhor, eu fiz uma grande de uma borrada, uma grande de uma besteira, eu fiz um grande mal para tal pessoa. Mas o Senhor conhece o meu coração e viu que eu estou arrependido. Se fosse hoje, não faria de novo. Por favor, Senhor, me perdoa. Você confessa, a Bíblia diz, e quando a gente confessa, Deus nos lava completamente. O que é que diz o velho Isaías? Vinde, arrazoemos, né? Ainda que os seus pecados sejam vermelho escuro, ficarão mais brancos do que a neve. Deus convida para a gente ser purificado. E por que eu vou viver meu coração perturbado? E se você for ansioso, o que diz a palavra? Efésios capítulo 4 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que vai além do entendimento humano, a paz de Deus que excede o entendimento, guardará o vosso coração. Cadê a ansiedade? Cadê a minha perturbação? E se mesmo eu usando dessas ferramentas e ficando livre dessas coisas ruins, o mundo, porque o mundo é ruim, o mundo está nas trevas, o mundo vem me causar problemas, isso vai tirar minha paz? Não, porque aí eu tenho a promessa de Jesus. E qual a promessa de Jesus sobre o sofrimento nesse mundo? Delas, a principal, qual seria? Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem é que tem perturbação interior quando usa tais ferramentas? Diga para mim. Quem é que faz de Deus o seu pastor e usa as ferramentas que o pastor está dando? Que se alimenta na alma com essas ferramentas e não tem refrigério na alma. Então, essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Diga graças a Deus de novo. Então, segundo o questionamento de hoje, que eu quero que você faça, é se você anda em paz no seu coração. Seja por que razão for. Não importa qual motivo foi. Se o seu coração está em paz, essa com certeza, se o seu coração está em conflito, essa com certeza não é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você tenha paz interior, é que a sua alma seja refrigerada, que alcance o refrigério da alma. Mas para isso, você tem que estar o mais perto de Deus possível e deixar Ele cuidar de você, deixar Ele ser o seu pastor e usar as ferramentas que Ele está te dando. Diga graças a Deus de novo. Terceira promessa. Segurança espiritual. Ele diz assim no verso 5: Preparas-me uma mesa
na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. O foco aqui é na presença dos adversários, na presença dos inimigos. Para você entender esse trecho aqui, eu vou te dar um pouco da cultura do oriental, especialmente do Oriente Médio. Tem um costume aqueles lados lá, que é a cultura da proteção, a cultura do hóspede protetor. Como é que funciona isso? Se lembra quando aqueles sujeitos, os anjos foram visitar Ló, e eles queriam ter relações com os anjos, as pessoas da cidade, você lembra disso? Então estava o Ló na casa dele, os anjos chegam, vê as pessoas da cidade que eram do mal, vê aquelas pessoas bonitas e queriam ter relações com elas. E aí o Ló ele tem uma atitude estranha. Ele diz assim: senhores, não façam isso porque essas pessoas são minhas convidadas. Está aqui as minhas filhas virgens, fiquem com elas. Se fosse eu na minha casa, imagina, tem um anjo em casa e tem a minha filha virgem em casa. Está a Sara toda bonitona aqui, um amigo aqui do lado. Esse amigo é um anjo. Aí alguém bate na porta: esse cara que está aí na sua casa aí, ele é muito bonito, traz aqui para fora que a gente vai ter uma relação sexual com ele, né? Na minha casa? Não, peraí, Sara, vai lá aí, porque eu não posso colocar o meu... Eu mandava o hóspede, pode ir embora vocês, minha filha. Jamais ia fazer isso. Sinto muito, amigo. amigo, sexo à parte, eu estou fora desse negócio aqui. Minha filha não. Sou o guardião dela, né? Até que ela se case. Mas o Ló fez isso. Você consegue entender o porquê disso? Porque naquela cultura havia a tal da hospitalidade protetora. Se eu tivesse uma situação de guerra, por exemplo, na cultura daquela gente, na antiguidade, e eu correndo do inimigo, chegasse na tua casa e falasse: me socorre que eu estou precisando de ajuda, e eu entrasse na sua casa, se você me convidasse para entrar na sua casa, na cultura daquela gente, eles tinham o privilégio, a alegria e o direito e a obrigação de proteger a pessoa que está na sua casa. É o hóspede protetor. Tem um filme interessante, chama-se O Grande Herói. Depois você pode dar uma olhada no Netflix. Deve ter na internet em algum lugar, no Netflix deve ter. E ele conta um pouco dessa cultura, e mesmo nos dias atuais, ela ainda sobrevive em alguns lugares do Oriente Médio. E ele cita uma experiência, um filme baseado em fatos reais, diga-se de passagem, né? O Grande Herói. Uma campanha militar dos americanos, num lugar no Oriente Médio, os caras Afeganistão, se não me engano. Aí tem um americano que fica sozinho com o pelotão dele dizimado por causa dos afegãos que estão lá lutando, e ele está fugindo dos afegães. Ele foge, e aí ele chega na casa de um senhor de idade, um afegão. Logo, eles eram inimigos, teoricamente falando, mas o afegão convida ele para entrar na sua casa. Depois que ele convida para entrar na sua casa, ele está ferido, o soldado. Aí o hospedeiro ele vem, ele dá remédio, ele dá comida, ele ajuda aquele americano, até sem entender a língua dele direito. E aí quando chega o próprio povo dele para pegar aquele americano, ele entra na frente e começa a lutar para defender o americano que ele nem conhecia. Por que ele faz isso? Porque ele ainda tem na cabeça, eles têm na cabeça a ideia do hóspede, do hospedeiro protetor, é uma cultura deles. Então, você vê isso lá em Ló, se você der uma olhada na lei do Velho Testamento, alguns itens da lei também falam a mesma coisa. Quando alguém estivesse fugindo do inimigo, tem algumas leis específicas que Moisés passou formalizando essa cultura. Você vê até hoje na cultura oriental, você vê nesse filme que eu te falei, mas tem um lugar em que você pode ver essa mesma figura também. Sabe onde é? No Salmo 23, quando ele diz aqui: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A figura aqui é exatamente a mesma. Alguém está atrás de mim, o mal está atrás de mim, o inimigo está me perseguindo e eu estou correndo. E na hora da luta, na hora do desespero, não tendo para onde fugir, eu bato na porta de alguém. E quem é esse alguém? Deus. E aí Deus abre a porta e diz: entra. E depois que Deus abrir a porta e eu entrar, eu estou ferido, ele vai colocar o óleo sobre minha ferida. Eu estou com fome, ele vai me dar comida, vai encher o meu cálice, ele vai fazer transbordar o meu cálice. Então, essa figura está presente também no Salmo. Para você ter essa proteção, óbvio que Deus precisa ser o pastor da sua vida, porque Deus não convida qualquer um para entrar na casa dele. Eis que estou à porta e bato. Ou se você prefere aquela imagem do Salmo 91, aquele que habita debaixo das asas do Altíssimo, você quer estar debaixo das asas do Altíssimo? Quem não quer, né? Mas quem é que pode estar debaixo das asas do Altíssimo? Quem é que pode estar debaixo das asas da galinha, como diz Jesus? Ei, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, pará. Quantas vezes que juntar você igual a galinha, junta os pintinhos debaixo da asa? Quem não quer estar debaixo das asas de Jesus? Claro que a gente quer. Mas quem pode? Só aquele que faz de Deus o seu pastor verdadeiro. Quem entendeu, diga amém. Olha que figura forte, né? Quando você está debaixo das asas protetoras de Deus, ninguém pode tocar. E aí então,
Ele diz assim, prepara-me na presença dos meus adversários, enche a minha mesa. Ele diz, unge minha cabeça com óleo, está falando de remédio, está falando de alívio, está falando de suprimento, está falando, quando ele diz o meu cálice transborda, isso significa alegria, festividade, está falando da salvação, mas tudo isso é promessa para aquele que faz de Deus a sua proteção maior, para aquele que faz de Deus o seu pastor pessoal. Quarto lugar, graça infalível. Graça infalível. Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que significa essa graça infalível? O que significa quando diz bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida? O que é bondade? Bondade é uma referência àquilo que tem qualidade, tem uma boa qualidade, né? Então, diz a Bíblia que Deus fez toda a criação e diz que eis que era tudo muito bom. Deus viu que era bom, né? E o que é misericórdia? Misericórdia é você ter pena de alguém a ponto de poder ajudar aquela pessoa por conta da sua condição de miséria. Por exemplo, a Raabe, você lembra da Raabe, aquela que escondeu os espiões, né? Então ela diz assim para os espíritos de Israel, quando vocês invadirem a terra, que invadirem a cidade, tenham misericórdia de mim. Você lembra de um descendente de Saul, que era querido de Jonas, filho de Jonas, né? Amigo de Davi? Ele diz assim, Mefibosete, né? Que era um aleijado, né? Um deficiente físico. Aí o Davi diz assim, existe ainda alguém na casa do Saul, filho do meu amigo o Jonatas, né? A quem eu possa ter misericórdia? E o cara era aleijado, era deficiente, provavelmente estava mendigando, e aí ele se descobre onde aquele sujeito está, e ele traz para dentro do palácio, ele passa o resto da vida morando no palácio com o rei. Quer dizer, ele fez misericórdia àquele mendigo. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é misericórdia, isso é graça, isso é bondade. E a Bíblia diz que aqueles que fazem de Deus o seu pastor, a graça e a misericórdia vão perseguir essas pessoas. Certamente, diz o texto aqui, que a tua graça e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu quero chamar a atenção para a palavra vão me seguir. A palavra no original significa perseguir, ir atrás, correr atrás. Então repara, não é que a bondade e a misericórdia de Deus vão me seguir, eu vou estar andando e vai estar junto comigo. Não, eu vou estar andando e a graça de Deus vai me perseguir, vai atrás de mim. Eu vou escapar dela por algum motivo e ela vai me perseguir. É bem diferente a ideia. Como é que eu faço para que Deus possa me perseguir? Eu quero ser perseguido dessa maneira, né? É muito interessante isso. Como é que eu faço para ser perseguido pela graça e pela misericórdia? Eu estou tentando dar um jeito para Deus não me abençoar, mas não tem jeito, estou tentando mandar ele embora, mas ele continua me abençoando e perseguindo. Como é que eu vou querer essa perseguição na minha vida? Bom, você não precisa nem correr, porque algumas situações vão fazer com que você precise que Deus corra atrás de você. Em alguns momentos, a vara e o cajado vão bastar, não é isso? A vara e o cajado vão consolar. Mas em alguns momentos, a vara e o cajado não vão bastar. Quando o pastor está cuidando das suas ovelhas, o que ele faz? Ele está cuidando, ele tem a vara, tem o cajado, e tem uma terceira ferramenta que a Bíblia não cita, mas sabe que os pastores usam. Qual é? O pastor tem a vara, o cajado e tem uma terceira. Qual é? O cachorro? Você já viu algum rebanho sem um pastor e sem um cachorro? Não tem. E é curioso que às vezes ele fala assim, dá um subir só para o cachorro, né? O cachorro sai correndo e faz todo o trabalho. Às vezes ele sai latindo e o rebanho corre para lá, corre para cá. Que beleza! Então, a grosso modo, fazendo uma comparação meio grosseira, mas é o que está no texto, a ideia original aqui, a graça vai te perseguir como se fosse o dono mandando o cachorro correr atrás de você. Pega, manda ele traz para cá, está no caminho errado. Porque tem situações, tem momentos que a gente vai fugir da graça de Deus. E tem momentos que a gente vai fugir, não porque Deus quer que a gente fique longe, mas porque a gente vai ser tomado por impotência. A gente não vai poder fazer algumas coisas, a gente vive sendo Deus da gente mesmo, a gente vive sendo o pastor da gente mesmo. Como a gente é o pastor da gente mesmo, tem hora que a gente quebra a cara, a gente não pode fazer algumas coisas, porque a gente é frágil, a gente é ser humano, a gente é falho, a gente é ignorante. Então, as situações em que eu vou ficar doente, as situações que eu vou quebrar financeiramente, as situações em que eu vou ter problemas emocionais, as situações que eu vou ter problemas com relacionamento, enfim, vai haver situações em que eu vou quebrar a cara, eu vou me dar mal, porque eu não deixei Deus cuidar de mim. E às vezes até o cajado vai falar, a vara vai falar, e mesmo assim eu vou dar as costas para o cajado e para a vara do pastor, e vou continuar sofrendo. Aí Deus vai ter que fazer assim, pega! Aí a graça e a misericórdia vão me perseguir por toda a vida.
Diga graças a Deus. E aí então, quando eu sou fraco, finalmente eu sou forte. Né? Algumas vezes você vai estar emocionalmente, não só emocionalmente, mas espiritualmente, principalmente no buraco. E não porque você é fraco e impotente para resolver as questões da vida, mas porque você é pecaminoso, você é pecador. E Deus já te perdoou várias vezes, já te livrou de várias consequências de pecados, já amenizou vários sofrimentos, e foi perdoando, e foi consertando a sua vida, e as maldições que você chamou, Ele foi revertendo em bênção, e foi transformando, foi ajeitando tudo. Mas mesmo depois de tudo que Deus fez, vai ter um momento que você vai começar a olhar de novo para o pecado, você vai olhar. Aí você vai estar espiritualmente fraco, você vai começar a considerar, eu acho que eu vou fazer essa burrada de novo. Mas você não já fez umas 10 vezes e tomou uma baita de uma surra do capeta umas 10 vezes, e Deus não disciplinou com a vara, foi, Deus bateu e doeu, e você vai fazer de novo? Vou fazer de novo. Porque o ser humano é cabeçudo, é teimoso. Vai ter momentos que você vai começar a considerar e meter o pé na jaca. Eu vou fazer a burrada de novo. Vai ter momentos que eu vou começar a murmurar na minha vida de novo, depois de ter experimentado a bondade de Deus. Vai ter momentos em que você vai olhar para a sua vida, eu espero que esse momento nunca aconteça, mas eu acho que vai ter momentos na sua vida assim, é que você vai se sentir tão sujo e tão pecador, que você vai pensar assim, puxa vida, eu estou imundo. Como diz a Bíblia, o pecado vai abundar na tua vida de novo. Mas como diz também a Escritura, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Por quê? Porque Deus vai dizer, vai lá, pega ele de novo, traz ele de volta para cá. Essa perseguição espiritual, só tem uma pessoa que é perseguida pela graça de Deus. A misericórdia e a bondade vai te perseguir, só tem uma condição. Quando Deus for o seu pastor de verdade. Quando você deixar de pastorear a sua própria vida, deixar que Deus seja o seu pastor. Bondade e misericórdia certamente me perseguirão. Essa é a tradução correta. Todos os dias da minha vida, diga graças a Deus. Bom, para terminar, eu quero lembrar de novo um aspecto da vida do Davi. É que o salmo é dele, né? O salmo mais famoso dele. Quando Davi era pequeno, eu não sei que idade ele tinha exatamente, alguns falam de 10, outros falam de 14, enfim, eu não sei qual a idade, eu sei que ele era garotinho. E assim como os irmãos dele, deve lembrar que ele tinha vários irmãos, né? Ele era, acho que era o mais novo, né? Ele era o mais novo. Cada um tinha uma tarefa, eles trabalhavam numa espécie de uma fazenda, cada um tinha uma tarefa. E ele, vira e mexe, ele pegava tarefas ruins, tarefas que eram mais pesadas para a idade dele. Existe pelo menos um episódio que ele narra, ele diz que ele teve que enfrentar alguns animais ferozes, um leão e um urso, diz lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 34, ele diz que ele cuidando das ovelhas do pai, sozinho, garoto, franzino, magrinho, ruivo, teve que enfrentar um leão, e teve que enfrentar uma ursa. Ele venceu, graças a Deus por isso. Mas pensa que absurdo, eu penso no meu filho Arthur, por exemplo, fez 14 anos de idade, hein? Que diria? Não, meu filho era sozinho, eu não consigo imaginar, se ele sozinho no meio do mato. E porque eu mandei, sai de casa, vai lá cuidar das ovelhas. Onde, pai? Lá depois daquela montanha, lá do outro lado, fica lá sozinho madrugada. Mas, pai, eu estou morrendo de medo. Não interessa, moleque, vai, cuida das ovelhas. Ué, ele ia. Eu sei que a realidade era outra, mas, friamente pensando, é um absurdo, não é? Pegar um filho pequeno e mandar fazer um serviço desse, perigoso, sabendo que havia animais ferozes que ele não comeu o rebanho. E aí, cuidando lá das ovelhas, e em um episódio desse, se coloca no lugar do Davi. Qual a imagem que ele tinha do pai dele? O meu pai é o sujeito que mandava eu sair de casa e ir lá cuidar das ovelhas, no meio do mato, e me virar sozinho, enquanto meus irmãos ficavam perto dele. Você tem ideia como era complicado esse relacionamento? Que tem um outro episódio também interessante da vida do Davi, que é quando o profeta chega na casa dele para ungí-lo como rei. Você lembra da história? É bem curiosa, né? O profeta chega e começa a olhar os filhos do Jessé, que era o pai dele. Aí ele vê um ganjeirão bonitão assim, um manjeirão grande, né? Ele fala assim, deve ser esse, né? Aí Deus falou o que para ele? Não é esse. Então deve ser aquele outro. Deus fala, não. Aí ele olha para todos os filhos do Jessé e Deus fala, não é nenhum desses. Aí o profeta pensa, o senhor não mandou vir aqui para ungir? Ô Jessé, não sei o que está acontecendo, Jessé. Aí o Jessé faz assim, lembrei, eu tenho mais um filho. Profeta, eu lembrei, cabeça minha, cara, eu fiquei tão empolgado com a tua presença, sabendo que vai ungir um rei aqui, já pensei nos meus filhos, eu tenho mais um, né? Por que ele não mandou chamar Davi? Porque ele não estava nem com o moleque, a relação era ruim.
Na melhor das hipóteses, ele achava que Davi jamais poderia ser alguma coisa grande diante de Deus. Não tinha importância. É como se fosse um servo. Esse moleque cresce como pastor de ovelha. Depois se torna o pastor de Israel. Cuidou das ovelhas de Israel. Em nome de Deus. E aí, em certo momento da vida dele, ele escreve assim: o Senhor é o meu pastor. Por que ele escreveu, o Senhor é meu pastor? Porque não tinha aquela visão do pai cuidando dele. Ele teve que se cuidar a vida inteira. Depois de velho, aí o profeta Natan começa a orientá-lo. Aí fica legal, porque até então só tinha lobo atrás dele. O rei Saul queria destruí-lo. Os inimigos queriam destruí-lo. Ninguém estava por ele. A mulherada que ele arrumou ali, a própria Betseba. Mulher casada, olha que cilada que ela amou para o rei amou para ela, os dois, um prejudicou o outro, quer dizer, todo mundo só queria acabar com a vida do Davi, ninguém era por ele sempre se virou sozinho, ele sempre se cuidou sozinho, e quebrou a cara muitas vezes, porque ele era o pastor de si mesmo, mas chegou um momento que ele entendeu, que tinha alguém que cuidava dele. Quem era? O pai Jessé? Não, o pai Jessé não, era o pai dos pais, né? O nosso pai. Era um pastor de ovelha humano? Não, era um pastor espiritual. O pastor de todos os pastores. Era o nosso Deus. Então ele escreve com toda a convicção. Ele diz assim: eu não sei o que é ser pastoreado. Eu sempre cuidei da minha vida. Mas hoje, depois de tudo que eu passei, eu sei que há alguém lá em cima que cuida de mim. E eu vou confiar nele até o resto da minha vida. E ele escreve: o Senhor é meu pastor. Diga graças a Deus. Ó Senhor, nosso Deus, quanta coisa que a gente precisa ajustar na nossa vida, Senhor, e quanta verdade que a gente precisa internalizar, Senhor. Tem misericórdia da gente, Senhor, nos ajuda, Senhor. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor conclua agora a obra que o Senhor está fazendo no coração de cada pessoa que ouviu essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem, acerca de quem o Senhor tem um propósito com essa palavra. Obviamente, Senhor, que a gente não sabe com quem o Senhor está falando, a não ser se for com a gente mesmo. Então, eu te peço sobre aqueles que de alguma maneira o Senhor queria falar nesta noite, que sobre essas pessoas o Senhor derrame a água do teu Espírito, o Senhor regue com a água do teu Espírito esta palavra, para que ela alcance todo o propósito na vida dessas pessoas. E por final, nós só te bendizemos pela oportunidade de sermos impactados por elas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.